Sejam bem-vindos a mais um episódio do Gorila Podcast. Hoje a gente vai ter o prazer, a satisfação de conversar aqui com um amigo nosso, que é o pastor Daniel. O Daniel é diretor do Projeto Resgate. E aí eu não vou falar, para quem não conhece, eu vou deixar ele explicar o que é o Projeto Resgate. Mas antes de passar a palavra para ele, tu não quer falar nada não, né? Obrigado. Não, viu como eu não atrapalho? Viu aí como é que é? Não atrapalho. Para vocês que estão começando a assistir agora, sejam bem-vindos ao canal da Gorila. Curta os vídeos, se inscreva no canal, faça comentários enquanto você estiver assistindo, não tem problema, a gente responde. Se você tiver dúvidas, se você quiser botar no Instagram, fica à vontade para interagir, a gente gosta dessa interação e de tirar as dúvidas de todo mundo. Seja bem-vindo, pastor, é uma satisfação de verdade ter você aqui. É um projeto que a gente sabe que ajuda muita gente. Mas antes da gente falar sobre o Projeto Resgate, eu queria que você se apresentasse, falasse como que você chegou lá um pouquinho. Beleza. Pode ser? Paz do Senhor, bom dia, shalom, olá. Então assim, tu já me apresentou, chamo Daniel, né? Tenho 40 anos, casado, Adriana, 2 filhos, Samuel de 13, Rafael de 5. Há 18 anos, né, passei em uma comunidade terapêutica, o Resgate. Então, há 18 anos atrás, eu tive problema também com dependência química, chegando a uma situação de rua, por conta da dependência química. Ela me levou, aparentemente, né, o prazer levou para o céu, mas as consequências me levou para o inferno mesmo, dizendo assim, da situação, né? Então, assim, eu cheguei a uma situação de rua, né, e eu tive a consciência de que eu precisava de ajuda para que minha vida pudesse ser transformada e resgatada também. Porque toda pessoa, eu acredito que ela já nasce com sonhos, né? Por exemplo, um pai, quando ele tem um filho, ele tenta projetar sonhos para os filhos. E os filhos também, quando vão crescendo, eles começam a ter esse sonho, começa a nascer deles. Então, quando eu era também na minha infância, eu também tinha sonhos, né? Mas esses sonhos, eles foram enterrados, né? Quando eu comecei a ter essa experiência, né? Com as drogas, e começando como sempre, normalmente começa ali na maconha, aí você vai pro crack, você vai pra cocaína, enfim. Então, eu cheguei numa situação, né? Eu passei 10 anos como usuário, né? Perdi muita coisa, mas graças a Deus não perdi a minha vida. Então havia uma centelha de esperança, mesmo quando tudo me mostrava o contrário. Lá no meu interior eu sentia e pressentia que alguém me estenderia a mão e me tiraria daquele poço. E eu falando aqui um pouco da minha história, nesse período, inclusive, eu estava em Brasília, né? Eu sou daqui mesmo, da cidade de Imperatriz, mas eu fui para Israel, passei 3 anos lá, né? Tudo vivendo essa loucura. E aí voltei. Em Israel você ainda era usuário? Eu era usuário, eu fui para lá como usuário. Cheguei lá, continuei fazendo uso, né? Tive algumas experiências legais lá, servi o exército, aprendi a falar, conheci a cultura e vivi também parte da cultura deles. E aí, como eu não consegui a cidadania, eu acabei voltando para o Brasil. E aí, voltando para o Brasil, eu decidi ficar em Brasília, porque eu já conhecia Brasília um pouco. E aí, quando eu cheguei em Brasília, eu me afundei novamente nas drogas, né? Chegando a uma situação de rua mesmo, né? E a minha família, ao saber disso, aqui de Imperatriz, foi ao meu encontro e conseguiu me localizar. Não tem como você explicar tanto como é que isso aconteceu. Eu entendo isso tudo como um favor de Deus na minha vida. E aí eles me encontraram em uma situação a qual eu não havia saído de casa daquela forma. Para você ter uma noção, por exemplo, hoje a gente acaba lutando contra a balança, eu peso em torno de 92 quilos, mas na época eu pesava 50, 49. Então, assim, a dependência química, ela me consumia, né? A droga me consumia, ela me tinha por completo.
E aí minha família me trouxe para Imperatriz, falou, ó, nós vamos levar para casa. E aí eu continuei. Mas em algum momento da minha vida, sentindo assim, vamos se dizer mesmo assim, o toque de Deus, né? Eu senti esse desejo de sair daquela situação. Não foi fácil, como não é. Entrar é muito fácil. Sair é quase impossível. Não é impossível, mas é quase. E aí, mais uma vez, que entra mesmo o favor de Deus, que trabalha em coisas e causas impossíveis. E chegou um momento também que eu pensava que não tinha jeito, mas eu tive essa experiência e pedi ajuda. Falei, olha, eu quero ajuda, eu não quero morrer desse jeito. Eu sou órfão de pai, sou órfão de mãe. Talvez isso possa ter contribuído. Mas se a gente procurar aqui também uma razão, se você me perguntar, pastor, existe um fator determinante para que uma pessoa use drogas? Não existe. Né? Existem alguns contextos que às vezes são desfavoráveis, mas não existe. Às vezes pode ser uma questão familiar, às vezes pode ser amizade, às vezes pode ser o contexto social onde aquela pessoa mora, às vezes pode ser a curiosidade. Então, na minha vida foi um conjunto disso tudo. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu comecei a entender que eu precisava de ajuda e precisava também pedir ajuda, que aí é um ato de humilhação para o dependente químico. Para a maioria das pessoas, né? Porque em qualquer caso. Ele está usando, mas ele acha ainda que ele é o cara. Está no controle. Está no controle e perdendo tudo. Quando eu falo de perder, eu não estou falando de perder coisas materiais, de perder dinheiro. Não, ele perde a dignidade. Ele perde o caráter, ele perde o domínio próprio, ele perde a identidade. A dependência, ela tem a capacidade de destruir todas as áreas na vida de uma pessoa. Não tem uma área que uma pessoa que faz uso abusivo de álcool ou drogas, não tem uma área que não seja afetada por causa do uso dessa substância. Pessoal, mental, emocional, físico, profissional, conjugal, profissional, familiar, social e espiritual, vamos dizer assim também, e sexual. Então, ela tem a capacidade de destruir mesmo, porque ela destrói todas as áreas na vida de uma pessoa. Então, ela estava acontecendo isso na minha vida. Eu praticamente não conseguia, eu estava como... Você não era mais uma pessoa, você era um usuário. Eu era tipo aqueles caras Walking Dead, não tem? Tu fica olhando aquele zumbi, que é como a galera chama. Então eu tava daquele jeito. Mas aí eu fui pedir ajuda. E eu falei, olha, eu quero ir para uma comunidade terapêutica. E aí a família ficou muito feliz, muita alegria para a família quando... se tem um usuário dentro de casa e ele fala que quer ajuda, porque nenhuma família se prepara para isso. Nenhuma mãe, quando gera um filho, ela pensa assim, esse garoto aqui quando crescer vai ser um dependente químico. Ninguém gera filhos para essas coisas. E quando eu pedi também ajuda, foi incrível, assim, a emoção, a minha família chorou de alegria. E aí quando chegou o dia, que foi no outro dia que eu iria, eu já estava ali meio balançado, já não queria tanto ir, né? Porque é uma luta. Mas aí eu fui, cheguei na comunidade muito debilitado, né? Destruído em todas essas áreas que eu acabei de falar para vocês. E foi um lugar onde eu tive uma oportunidade de, vamos dizer assim, de resetar a vida. E de fazer tudo de novo e de forma nova também, né? Uma das coisas que a dependência destrói, por exemplo, são os hábitos, os costumes pessoais. Então, essas áreas elas foram trabalhadas na minha vida. Tive a ajuda de muitas pessoas, de muitos profissionais que me ajudaram a recuperar esses danos, né, que eu tinha recebido por conta do uso abusivo da substância. Então, o meu tratamento eu passei 1 ano numa comunidade terapêutica em recuperação. Não foi fácil,
principalmente os primeiros dias, o primeiro mês. A abstinência é terrível, você treme, você fica nervoso por qualquer coisa, porque a substância ela está em você, está entranhada em todas as áreas. Então você pensa, uma pessoa que quando está na dependência, tudo que faz é pensando na droga. Então você vai para um lugar que você não vai ter nada que lhe leve a ter a droga. E isso gera crise. O corpo sente essa falta. E aí meu corpo sentia essa falta. E eu tremia, gelava frio, eu dava vontade de desistir. Às vezes pensava, não, isso daqui não é para mim. Mas graças a Deus, graças a pessoas que foram colocadas para me ajudar, me fortaleceram muito, me ensinaram muito a permanecer, e principalmente também a minha família, que é o que faz também toda a diferença, né, na vida de uma pessoa, é a sua família. O contexto familiar ele é importante na vida de qualquer pessoa. Então, assim, eu tive essa base muito bem feita, assim. Quando eu estava na rua, eles foram lá e me trouxeram. E quando eu pedi ajuda, eles foram lá e me levaram. E quando eu pensava em desistir, eles iam lá e falavam, olha, nós estamos aqui com você, o que você estiver precisando, nós vamos lhe ajudar e tal, tudo isso. Então, assim, o dependente, ele perde esse vínculo familiar. Ele perde. Ele deixa de gostar de amar a família como deve ser amada. E esse tratamento ao qual eu passei, esse acolhimento, ele me trouxe muitos benefícios em todas essas áreas que eu fui derrotado, vamos dizer assim, que eu fui destruído. Na área familiar, minha família, graças a Deus, foi restaurada. Na área social também. As pessoas depois vinham e falavam, cara, graças a Deus você conseguiu e tal, sabe? No contexto profissional também. Então você começa a ser visto da forma como você tem que ser visto mesmo. A sua dignidade volta. Então, assim, a minha família me ajudou muito nesse processo de tratamento. E aí, como eu falei para vocês que o ser humano ele nasce com um sonho, quando eu tinha ali meus 12, 13 anos, um dos sonhos que eu tinha era de casar e de ter filhos. Eu tinha um sonho de ter um filho, né? De ter um garoto. E aí após 4 anos de tratamento, meu tratamento ele foi 1 ano na comunidade terapêutica e foi mais 2 anos em uma escola que eu fui, um curso que eu fui fazer em Curitiba, né? Então foi meu tratamento, ele durou em média de 3 anos. E isso parte muito da consciência do usuário, né? Eu tenho que entender o que é que eu tenho que fazer e fazer o que for necessário para que eu me torne uma pessoa livre novamente. Então eu entendia que aquilo dali era um processo, era uma etapa, mas haviam outras etapas e outros processos que deveriam ser concluídos também. Então meu tratamento girou em média de 3 anos, né? E eu busquei construir uma base. Mas você já estava com a Adriana nisso, não? Não, é aí que ela entra. Aí que entra essa história sobrenatural, que é engraçada, mas é uma história verdadeira. Então, com 3 anos, estava em tratamento, me coloquei à disposição, né, para ser um voluntário na instituição que eu me recuperei, para ajudar outras pessoas que estavam chegando. Isso aqui? Isso aqui em Imperatriz, sim. Lá no Resgate. Lá no projeto Resgate. Eu comecei a ajudar. E eu fiz isso em gratidão ao lugar, às pessoas, ao benefício que eu havia alcançado. Então eu trabalhava lá como voluntário e nos finais de semana fazia uns bicos, né, para ajudar na manutenção de casa. E aí, numa dessas vezes que eu estava, eu fui numa igreja, já com 4 anos, tendo passado pelo processo. Fui na igreja, cheguei lá, aquela garota maravilhosa, chegou para mim e falou assim, olha, Deus está me falando que você vai ser meu marido. Vixe Maria, do nada, nem conhecia. Pô, o cara tá desesperado, né? Mas a mulher chega numa situação dessa, aí tu... Valeu aí, né? Aí eu fiquei assim.
mas tu nem me conhece, rapaz. Ela, não, Deus falou. Aí eu falei, se Deus tá falando, se Deus falou, ele não se engana, né? Então, assim, a gente se casou, graças a Deus. A gente já vai completar agora 14 anos de casados. Temos 2 filhos, né? Então, assim, eu posso dizer hoje que a minha vida foi transformada, né? Por Deus e pela ajuda de pessoas. E aproximadamente 16, 17 anos eu trabalho na instituição a qual me recuperei, né? Então eu sou uma pessoa hoje, vamos se dizer assim, que está construindo uma certa história em um lugar onde um dia eu cheguei numa situação de rua, vamos dizer assim. Onde tu se reconstruiu. Onde eu fui recuperado. Deus me deu a oportunidade, juntamente com a confiança, né, dos meus pastores, pastor Etienne e pastor Ezi, de hoje ser o responsável pela instituição, né? Então é algo que me deixa muito feliz e satisfeito saber que eu estou em um lugar contribuindo na vida de pessoas, onde esse lugar teve um papel importantíssimo na minha vida para que eu hoje tivesse a vida que eu tenho, né? Então, assim, não tem nada que pague isso. Eu tô lá nesse lugar esse tempo e não é nada cansativo para mim. Na verdade, todos os dias eu encontro prazer, alegria, satisfação naquilo que a gente faz nesse lugar. Então, assim, isso é um pouco da minha história, né? Um pouco da minha história de superação, do meu testemunho, né? Graças a Deus eu não perdi a vida. E eu tive, através disso, por não ter perdido a vida, a oportunidade de resgatar, né? E todas essas áreas que eu falei para você, graças a Deus hoje eu vivo de forma maravilhosa mesmo, assim, questão familiar, social, igreja. Então minha vida mudou, né? Tudo mudou, os hábitos mudaram. Como que você... a única experiência que eu tenho, assim, conheço comunidades terapêuticas, eu fui voluntário no Amor Exigente. Sim, lá no conheço. Lá no Rio de Janeiro tinha o Gasparelli, acho que o Gasparelli até faleceu. Ele era o coordenador do Amor dos Exigente. Irmãos da Católica, né? O Amor Exigente. Aí e uma das coisas que eles falavam lá é que você nunca deixa de ser, você deixa de ser um usuário, mas não deixa de ser um dependente químico. Sim, né? Você sempre está em recuperação, você sempre cada vez. Não importa quanto tempo, não importa nada disso. Como que foi essa transição para você, daquilo que você viveu para hoje, você conviver com isso, mas não te na verdade não sei se te incomoda ou se te afeta, mas você conseguir fazer isso com naturalidade. Tô entendendo. Assim, tudo parte de uma consciência, como eu falei para você, né? Quando eu estive em tratamento, eu tive consciência de áreas na minha vida que deveriam ser mudadas para que eu não tivesse uma possível recaída, né? Estou aí há 18 anos e nesse período, graças a Deus, nunca tive uma recaída. Mas para que isso acontecesse, ou para que isso aconteça e continue acontecendo, eu tenho que ter uma consciência, né? Então, a gente, porque uma coisa é quando você está em tratamento, outra coisa é quando você sai do tratamento. Muda tudo. Você está em um ambiente ali que é livre e tal, mas um ambiente que você não tem ali um bar perto, você não tem uma pessoa fumando um cigarro perto, você não tem alguém usando droga perto. De certa forma, você é blindado das tentações. tentações. Você tá blindado. Só que quando você sai de lá, ali é o mundo real. Ali você sai, já tem alguém lá no bar jogando sinuca, tomando uma cerveja, gritando e tal. Então, o que acontece? Quando eu estava em acolhimento, eu ficava pensando, e antes de acontecer a situação, já ficava em luta. Eu ficava assim, como é que vai ser quando eu chegar lá no meu bairro, no meu setor? Como é que eu vou negar a primeira vez que alguém for me oferecer? E as pessoas vão falar, ei, Daniel, chega aí. Isso acontece. E aí, a princípio, eles olham pra ti e eles acham até engraçado que tu agora mudou de vida, né? Porque essas pessoas, em outro tempo, desacreditavam. Também. Falavam assim, pra tu... Eu tinha um parceiro que ele falava assim, nós vamos morrer assim, meu irmão. Me deixa mais de irmão, indivíduo. Nós vamos morrer assim. Eu falava, vou nada, cara, eu vou sair um dia dessa vida. E aí eu tive que criar
muralhas de proteção para isso. E aí foi onde eu falei, Olavo, assim, uma das coisas mais importantes para a gente como base é a família. Então, assim, quando eu saí do meu acolhimento, do meu tratamento, era natural. E aí, Daniel, chega aí. E eu vou ali, depois eu passo e a gente conversa. Só que nessa volta ele já não estava. Eu evitava passar por certos lugares, porque eu sabia que o perigo estava ali. Por mais que eu tivesse em um dia difícil, mas se eu fosse para um lugar que me satisfaria, que seria usado como fuga daquela adversidade que eu estava vivendo, aquele lugar poderia trazer uma prisão novamente sobre a minha vida. Então, assim, eu evitava conversar. Às vezes, eu quero... E aí, bora conversar? Bora, bem que na porta da minha casa. Mas nada de ficar em esquina, em bar, em lugares assim, né? E comecei, né? Porque você tem que começar a gostar de coisas que você não gostava. O dependente químico ou o alcoólatra, ele gosta de quê? Ele gosta de álcool e gosta de droga. Então, todos os ambientes que ele vai, tem que ter essas coisas. Só que agora você não quer mais isso. E o que é que você tem que fazer? Procurar lugares onde não existam mais essas substâncias. E se adaptar a gostar disso, né? Porque se você não... Por exemplo, você gosta... Vamos lá, você gosta de bebida. Então você gosta de bebida e naquele lugar que você vai consumir a bebida tem um determinado tipo de música, tem um determinado tipo de público, tem um determinado tipo de entretenimento ali Eu gostava muito de frequentar, eu não estou demonizando a sinuca, não, mas eu gostava muito de jogar sinuca. E eu gostava de jogar sinuca, virava a noite bebendo. Então, quando eu resolvi que eu não podia mais frequentar aqueles lugares, eu tive que abrir mão da sinuca, eu tive que gostar de lugares, até eu gostar, nesse caminho todo, pelo menos o meu caminho, até eu gostar de sentar numa mesa para tomar café com crente, moço, foi difícil. Porque eu falava assim, rapaz, eu me divertia melhor. Você sempre faz essa comparação. Mas por quê? Porque você está cedendo à vontade e voltando àquilo que você foi conduzido a gostar, ou se permitiu gostar. Então, começar a falar assim, não, eu não gosto mais de eu não vou mais para determinado lugar, então tem que me adaptar. Não é só fugir dali, é gostar de onde você vai, porque senão você fica sempre em conflito. Não é, eu parei de ir pro bar, mas eu odeio estar no lugar que me levam. Aí, uma hora ou outra você vai cair. E a questão do lugar, o que influencia tanto, não é nem o lugar, é as pessoas que estão no lugar. Sim. A gente cria um vínculo. Vamos dizer, um vínculo familiar mesmo. Então... Até porque nesse costume, se a gente for analisar o lugar, se tu passar por aquele lugar de cara limpa, sóbrio, limpo, você fala, rapaz, não venho pra aqui não. Porque normalmente é um boteco, é uma birosca que você gosta de frequentar por causa das pessoas, por causa da liberdade que você tem no lugar. Para falar, para fazer tipo qualquer conversa, exatamente. Fazer qualquer coisa. Então, assim, eu decidi, igual você falou, gostar de outras coisas, né? Por exemplo, é fácil uma pessoa que saiu de uma recuperação, é fácil ir para a igreja? De maneira nenhuma, é um conflito muito grande, né? Você vai chegar lá, as pessoas não tiveram o mesmo contexto de vida seu. Algumas pessoas vão ouvir a sua história de vida, algumas vão lhe abraçar, mas outras vão ficar assim, vixe, esse irmãozinho aqui é bem perigoso, tem que ter cuidado com ele. Então, assim, foi um desafio muito grande, né? Mas eu sempre entendi, eu falava assim, eu tenho que conhecer novas pessoas que querem viver coisas que eu quero viver hoje. Né? Vamos dizer, que desejam a presença de Deus, que desejam viver aquilo que Deus prometeu para elas. Então eu preciso de alguém que me impulsione também, né? Que me dê um upgrade, eu também faça isso com essas pessoas. Então assim, e aí eu fui conhecendo, e a partir do momento que você
É como aqui, ó. Por exemplo, aqui é eu, aqui é meus amigos e aqui é os novos amigos. Como estão limpinhos. Ô, coitado dos bichinhos. Esse é o Rafael. Aqui é quem? Aqui, Limpinho. Eu aqui não vou falar o nome dele, não. Não, né? Aqui é eu. Então aqui é eu, né? Aqui tá um contexto que eu vivi. A pessoa. E aqui que tá o que eu desejo, né? E aqui tá o pastor me chamando também. Então, assim, a partir do momento que você se aproxima daqui, você se... O pastor é mais ou menos desse tamanho. Oh, meu Deus do céu. Perdão, pastor. É brincadeira, viu? A partir do momento que você vai para cá, você se distancia daqui. Então acaba se tornando algo natural também. Porque você vai chegando aqui e você vai começando a ser influenciado por aquilo que está acontecendo aqui. Isso vai também lhe contagiando. De forma que isso daqui não deixa nem saudades. Só lembrança. Né? Você perguntar assim, você sente saudade? Não, eu tenho lembranças. Às vezes eu estou na minha casa e eu lembro de uma situação que eu vivi, de uma farra. Quando você lembra... Não precisa apagar a memória, né? Porque não tem como. Não, e é não uma é coisa bom. que vai acabar... Não é bom. Vamos dizer assim, você lembrar é o que vai te dar forças para continuar onde você está. Você sempre lembrando, você vai... Eu não quero voltar para lá. Não, e até quando você... Assim, uma coisa que aconteceu, quando você lembra até das coisas boas. E não me entendam mal, quando eu falo coisas boas é porque existem memórias que são gravadas na nossa cabeça de momentos que você se divertiu, que você deu muita risada, gente daquele meio que te estendeu a mão. Então você lembra disso. Você só hoje, né? Por que quando eu lembro disso eu não sinto saudade disso? Porque hoje eu tenho referência de situações parecidas, até mais impactantes, fora desse contexto. Né, um contexto bem mais saudável. Então, eu acho saudável e necessário você ter as memórias. Você só não pode ter vontade de reviver. Ter o desejo. Exatamente. Né? Que é aí que novamente volta lá para aquela mesma situação. Então, assim, ele ia fazer a pergunta, o que é que você sente quando você lembra? Eu acho que tu falou aí, agora, Ian. Não, eu falei assim, para não esquecer, né, o que aconteceu, porque acaba te motivando a se manter e seguir o caminho que você está, né? Acaba, vamos dizer ali, acaba sendo uma balança o tempo todo. Sim, mas isso daí, quando acontece isso, é fruto de um processo. Isso é algo positivo. Porque, por exemplo, tem a pessoa que pensa e aí fica namorando com o pensamento. Vive no pensamento. E aí volta. A gente chama isso até de gatilho. Né? A pessoa que passou por uma recuperação tem vários tipos de gatilho que leva ela para uma possível recaída. Então, um pensamento, né? Um desejo, né? Começa a gerar algo e se você não vigiar, você cai na tentação. Isso acontece muito, com muita frequência. Sim. E eu tenho essas lembranças? Tenho. Às vezes eu estou na minha casa, com os meus filhos, às vezes eu estou jogando videogame com meu filho aqui, do nada vem um pensamento. E aí a gente materializa tudo aqui dentro. Parece um telão que sai assim. Eu na situação, usando aquela farra toda e tal. É um gatilho. Porque aquilo ali não vem só para trazer uma alegria, mas vem para gerar uma tentação. Sim. Aí como é que eu venço isso? Com a fé. Eu tenho um hábito de, por exemplo, quando uma situação dessa acontece, eu tenho um hábito de contemplar aquilo que Deus me fez conquistar, que é minha família. E aí quando eu olho para aquilo que está na minha cabeça, eu falo, pode sair fora, não vale a pena. Não vale a pena, eu não vou trocar novamente tudo isso daqui por um momento, minutos de prazer. Entendeu? Então isso é algo até emocionante, mas é algo forte mesmo, porque não é fácil, você vai passar a vida toda tendo que lidar com isso. E comigo, o que acontece? Desculpa, existe uma percepção muito, muito ruim que é de que depois que você termina o tratamento, você está... Acabou. Não, mas isso é uma percepção de quem não... De quem não vivenciou. De quem não vive, de quem não tem isso. Porque é muito complicado você explicar o que é
para uma pessoa que não tem independência ou que não viveu naquele submundo? Eu acho engraçado que eu já ouvi o povo falar assim, não é só parar de pensar, para de pensar em alguma coisa. Aí o cara fala, eu vou parar de pensar no que eu tô pensando. Não tem como. Se a gente falar bem aqui, se eu falar bem assim, Olavo, pensa bem aqui na Torre Eiffel, tua mente já pensou. Não tem como parar. Né? Então assim, é como um rio. Pensamento é como um rio. Então assim, por exemplo, para mim, eu sou de uma família de músico. Então música para mim sempre foi vista como arte. Eu vi teu irmão acho que tava tocando lá no Cabana. Toco, Samuel. Ele é bom. Então se tu falasse que é outro gatilho na vida de muitas pessoas. Tem pessoa que se ouvir, por exemplo, um estilo de música sertanejo. É sofrência. Eita, dá vontade, pra quem gosta e que teve um problema, se ouvir, dá vontade. Na hora ele já pensa no copo. A boca seca na mesma hora mesmo. Então assim, você imagina, eu nasci em um ambiente de música e eu trabalhei muito tempo na área técnica. Mas assim, eu nunca fui aquele cara que tinha prazer de estar, sabe? Música pra mim sempre foi arte. E aí talvez você perguntar, hoje você é pastor, você ouve alguma música secular? Ouço, eu gosto de ouvir algumas músicas, é claro, né? Você só tem um filtro melhor. Música pra mim é arte. Não é um gatilho que vai me levar para uma recaída. Eu não ouço qualquer música, mas se for uma música boa, uma música de qualidade, que tem uma boa mensagem, uma mensagem edificante, beleza, eu ouço, não tem um problema, né? Mas assim, isso não se tornou um gatilho na minha vida. E eu sou de uma família de músicos, e eu tenho pessoas na minha casa que tocam no meio secular, e de boa, a gente se dá boa e tal. Essa área é resolvida na minha vida. Na vida de outros não, é um gatilho, mas na minha, graças a Deus, é resolvida, né? Então assim, durante esse processo pós-tratamento, eu tive que construir essas muralhas de proteção. E entender o que era, o que não era um gatilho. Sim, né? E aí o que acontece, por exemplo, amizade. Eu sabia que era a primeira coisa quando eu saísse do programa terapêutico, eu tinha que abrir mão, era a primeira coisa, era a amizade. As más conversações corrompem os bons costumes. Né? Aí tem um ditado que a vovó sempre falava, me diz com quem tu andas que eu te digo quem tu é. Né? Isso na minha infância eu já ouvia. Meu filho, não ande com esse menino, ouvi dizer que esse menino rouba, usa droga. E eu falava, não, vó, mas isso não vai acontecer comigo não. Nada, quando eu estava com 12, 13 anos eu já estava igual ele. Né? Então eu sabia que a primeira coisa que eu tinha que fazer era abrir mão. Foi difícil no início. Mas só que como a família deu aquele apoio, teve junto, né? Com o passar do tempo, os familiares dessas pessoas, através do meu testemunho, da minha história, começaram a me procurar, por exemplo. Eu ia te perguntar isso agora. Entendeu? Você chegou a encontrar esses amigos lá? Sim. No resgate? Sim. De vez em quando aparece um ou outro. Apareceu até filho de amigo meu já. Chega lá. Oi, Daniel. Eu queria que você ajudasse meu filho. Essa mãe, há anos atrás, não queria nem ver minha cara. Agora ela estava batendo na minha porta, pedindo ajuda pro filho. Eu queria que você ajudasse meu filho. Não, beleza. Traga ele aqui. Traga aqui. Não vou buscar ninguém não. No subconsciente meu, o que é que eu tava falando para ela? Traga ela para um lugar que eu tenho segurança. Em um lugar seguro, em um ambiente seguro para mim. Né? Traga ele que eu converso, faço. Pastor, mas no início, por exemplo, se a pessoa falasse assim, você pode ir lá na boca lá resgatar meu filho? Eu não consigo, porque é arriscado eu ir ficar lá junto com ele. O cheiro ainda ele incomodava, né? Ainda gera vontade. Claro. Entendeu? Eu queria que você fosse lá no bar falar com meu filho. Teu filho vai estar bêbado, eu vou estar falando com ele, ele vai entender nada. Criou uma barreira ainda maior ainda. Alguns meses atrás eu tava ali na minha rua ali. Foi até aquele jogo do Palmeiras da Libertadores, Palmeiras do Flamengo. Pensa em algo maravilhoso. Não entendi qual é a necessidade. Foi bom, né? Porque, cara, as coisas assim inesquecíveis. E aí, Deus ele age poderosamente na vida da sua igreja.
Aí Deus levanta, né? Humilde. E aí um amigo meu, cara, eu botei a televisão na porta de casa, na rua mesmo, e o bar bem na esquina, e o bar era só flamenguista e só palmeirense. Aí a gente se conhecia ali. E aí eu passei por ele, ele tava daquele jeito, chapado, como se diz. Aí ele falou bem assim, Daniel, me prova que Deus existe. Eu falei, não, quando tu tiver bom a gente conversa. Porque no final ele não queria isso, ele queria era só conversar. Então assim, hoje é diferente, já tem tanto tempo e tal, graças a Deus a gente já criou uma estrutura melhor, né? Mas assim, eu tive a consciência de construir esses muros, e graças a Deus eu tive pessoas que me ajudaram a isso, né? A minha família, o meu casamento, eles entram para complementar isso, entendeu? Eu não precisava me casar para continuar firme. A gente nunca... é porque eu preciso disso. Não, a gente precisa de Deus. Até porque se você casar achando que é isso que vai te deixar firme, ou isso que vai te fazer homem, e você não tiver firme por si só, quando tiver uma briga com ela, tu vai correr pra onde? Nada nesse mundo satisfaz o homem. A gente é insaciável. Eu vou casar porque... Eu ouço muito isso. Pastor, porque se eu arrumar uma mulher, pastor, minha vida vai... Aí assim... É igual quem fala, moça, é igual quem fala que não, a gente tá brigando muito, mas quando a gente tiver filho vai melhorar. Não vai. Não vai, moço. Não, aí o cara fala assim, pastor, se eu casar, minha vida vai melhorar. Só que ele não sabe que essa melhora que ele tá falando, tu é casado, tu sabe. Né? Eu vou usar uma expressão engraçada aqui, que um tio meu, que é um conselheiro que eu tenho, né? Ele fala assim, Daniel, tem dia que não tem dinheiro no mundo que pague pelo casamento que tu tá vivendo. Cara, é a coisa mais preciosa que tu tem na vida. Mas tem dia que não vale R$1. Eu tenho um amigo meu que ele fala que casamento é uma piscina gelada. Deus. Que quem tá dentro sempre olha pra quem tá fora e fala assim, entra que a água tá uma delícia. Tá delícia. Então assim, e aí você entra, o que é que o casamento vai exigir de você? É só mais responsabilidade. É só mais disciplina, é só mais sacrifício. Aquela bolinha você para de jogar, aquela resenha que você gostava, não tem como, entendeu? Então assim, é um erro você achar que as coisas, elas são fatores determinantes para o seu sucesso, que não são, né? No nosso caso é o quê? Eu até falei isso ontem com os nossos acolhidos lá, eu falei, cara, tem duas coisas que é para todo dia, é se converter e se arrepender. Que aí entra aquilo que tu falou, às vezes o cara pensa que fez o programa, aí ele sai, não, agora eu sou livre, sei tudo e tal, nada mais me toca. Tem alguns até que falam assim, porque Deus não vai deixar eu cair. Não existe isso, entendeu? Então assim, o arrependimento é diário, né? A consciência de um dia de cada vez, se converter diariamente também. E aí você vai construindo, aí quando passa o tempo, porque tem muita coisa que a gente está vivendo hoje, que a gente parece que não está vendo o resultado hoje. Às vezes o resultado é muito pouco, mas quando você anda durante um percurso, um tempo, que você olha para trás, você olha assim e fala assim, cara, olha o tanto de coisa, olha o tanto de lugar que eu percorri, olha o tanto de coisa que eu conquistei. A gente é muito imediatista, né? E quer essa mudança... E normalmente, da noite pro dia. Normalmente o imediatista ele tem um problema em contemplar aquilo que ele está vivendo no momento. Aquilo que está acontecendo em meio ao processo. É muito importante também. A gente tem que contemplar aquilo que acontece no caminho. A gente é muito aquele negócio, eu tenho que chegar naquele alvo. Aí eu fico focado no alvo. Mas, não cara, sabe por onde é que tá indo. Mas daqui pro alvo tem muita coisa bacana acontecendo. O Augusto Nicodemos tem uma pregação que ele fala sobre isso. Ele fala que a gente está muito mal acostumado a achar que o milagre é só aquela manifestação cinematográfica sobrenatural de alguma coisa. E o milagre está no dia a dia, né? Então
que é uma coisa que eu aprendi tem um tempo, que é a gente tem que parar de achar que o milagre está só quando chega do outro lado do deserto. Está no processo inteiro. O nosso problema é que a gente para no deserto, que é o que você falou, a gente para contemplar. Então, tá na dificuldade, aí você para e fica, meu Deus, está tudo difícil, está tudo não sei o quê. Mas é passar por isso, é continuar nisso que é um milagre. Já é um milagre. Então, esse processo todo. E no final das contas, esse processo ele é replicado na tua vida. Então você passa lá acho que acabou. Cheira a balança lá, mas sim, o processo. O processo, a gente vive por exemplo, quem vive o tratamento, ele não pode sair, ele não sai, na verdade, achando, não, agora está resolvido. É a vida toda. Ele aprendeu a forma como viver as dificuldades. Sim, e é a vida toda. A vida toda eu vou lidar. E assim, a cada dia que passa, a responsabilidade ela vai aumentando. E as dificuldades também. Eu conheço pessoas que depois de 10 anos, infelizmente, caíram. Porque deixou de fazer essa manutenção, essa revisão, essa acho atualização. que começa a acreditar que não vai acontecer de novo, né? Passou tanto tempo. Mas nos Estados Unidos, os programas eu acho que principalmente aquele programa dos 12 Passos, eles têm um token, uma moeda. Sim. Que, tipo, 6 meses. Representa o período de sobriedade. Porque todos esses caras, todos eles, quando eles passam por esse programa, eles têm um padrinho, né? Que é uma pessoa que acompanha eles. E, tipo, um oficial de condicional. Mas é mesmo, é uma pessoa que eles recorrem, é uma pessoa que bota eles na linha. E eles se rendem a essa pessoa. Então, essa pessoa é responsável por entregar ele, tipo, a medalhinha lá de 6 meses, de 1 ano, de 3 anos, 5 anos e tal. E, se eu não me engano, essa medalha, eles não param de receber até morrer. Sim. Até morrer. Não tem uma que fica... Não tem, tipo... Porque, por exemplo, o cara que se recupera de um câncer, ele recebe alta... Mas a alta definitiva, se eu não me engano, é 5 anos depois. Porque é o período que o câncer passou esses 5 anos, aí ele não volta mais. Agora, dependência química não tem isso. Você não deixa de ser um dependente químico. Não, e acaba sendo também, eu acho que meio que um gatilho, né? A gente falou que tem gatilho para voltar, mas tem uns gatilhos para manter. Para manter, sim. Querendo ou não, se tu tem aquele objeto, tipo aquele filme lá da A Origem, né, Leonardo DiCaprio? Pra mim saber se eu tô na minha... É um totem que chama, né? Só pra mim saber se eu tô dentro da minha realidade. Nesse caso seria um totem, uma moedinha. Ou então na hora que eu tô muito desesperado, eu ter pra quem eu ligar, pra mim não me aconselhar com pessoas erradas, que aí é aquela questão. Eu manter o meu ciclo da blindagem que foi criada lá dentro, que eu tenho que trazer para fora, né? Mas tudo que a gente começou aqui falando. Cara, quando eu tava no Amor Exigente, eu lembro até hoje, um rapaz me ligou, ele ligou pro Gasparelli, aí o Gasparelli não podia atender, não sei o que houve, não atendeu, aí por não sei porquê, nunca perguntei também, ele me ligou. O cara falou assim, eu tô aqui no Bar do Bico, que é onde tinha a mesa de sinuca. Aí eu falei tá, e aí? Porque eu era só voluntário. Eu falei assim, eu me tranquei aqui dentro do banheiro. E eu não consigo, se eu sair, eu vou usar. Porque lá, os caras tinham, e eu já vi isso acontecendo, eles pegavam a última aposta da noite, ou a aposta mais alta, isso aqui. Os caras na mesa de sinuca, que tem um feltro verde, eles desenhavam um campo de futebol com pó. E aí eles tinham que acabar eles tinham que cheirar o desenho. Era um negócio assim. E parece que o campo estava pronto, desenhado ali. Ele falou, moço. Tinha um modelo. E o cara falou assim, eu vou usar, se eu sair daqui eu vou. Aí eu tive que ir lá e tirar ele do banheiro e ir embora com ele, entendeu? Aí e isso foi uma coisa que me marcou muito, porque eu falei assim, cara,
eu preciso estar atento para quem pega, para quem dá esse grito de socorro. Porque eu não sei se eu não tivesse atendido, se ele teria ligado para mais uma pessoa. Porque é muito forte, né? Quando o corpo grita, meu amigo, ele grita alto. Então, essas foram... Eu tive inúmeras experiências com isso, que eu falei assim, cara, eu até falo, né, com as pessoas que eu conheço, já falei que, graças a Deus, eu não tive predisposição a vício. Mas eu entendo aquilo que as pessoas vivem. E o que eu ia te perguntar antes, que era o seguinte, eu sei que a parte mais difícil, pelo menos a percepção da parte mais difícil que eu vejo, é a primeira etapa, né? Sim. O maior desafio, você ficar sóbrio, conseguir ficar sóbrio, né? Agora, qual que é a mais perigosa? Em relação aqui, assim, por exemplo. Ao tratamento. Tu tá falando perigoso. Porque a percepção que eu tenho de perigoso é quando o cara acha que ele tá bom. Na saída, né, não? É porque tem um processo, né? São quantos meses lá? 6 meses. Mas tu que já conheceu o programa do Amor Exigente e dos 12 Passos, qual é a coisa mais importante, por exemplo, nos 12 Passos? É você sair da negação. Você reconhecer que precisa de ajuda, né? É interessante tu falando da blindagem, só voltando um pouco, mas eu vou responder essa. Por exemplo, eu estou já há 17 anos sóbrio. Mas ainda hoje eu tenho pessoas mentores, pastores, líderes, padrinhos. Eu tenho várias pessoas que em um momento, por exemplo, eu tive uma dificuldade com a minha esposa no casamento. Eu chego aqui nessa pessoa, cara, não estou bem não. E ali a gente conversa, isso é terapêutico, né? Então, assim, é muito importante você achar que você não é o cara. Que você sempre vai precisar de alguém. Em algum momento, em todo momento, na verdade, porque ninguém chega a algum lugar sozinho. Ninguém chega. Sempre vai ter alguém que vai lhe ajudar, né? E assim, a etapa mais difícil no processo de tratamento, que abre para as outras coisas, é sair da negação. E aí, se você me perguntar assim, é possível uma pessoa passar 6 meses em um programa terapêutico, em um comportamento e uma mentalidade de negação? É possível. É possível. Eu estava hoje mesmo num café ali conversando com um rapaz, né? E ele falou assim, Daniel, eu tô com um rapaz ali que eu queria ajudar ele e tal. E aí eu falei assim, olha, pois vamos marcar, leva ele na triagem para ele conversar com um assistente social, que aí a gente arruma uma vaga para ele. Aí ele falou assim, mas assim fica muito difícil. Tá entendendo? Aí eu falei, não, eu vou lhe dar a vaga. Só que eu preciso conhecer a pessoa. Eu preciso saber se ela tem algum problema de saúde. E isso não isenta ela não impede ela ir para o tratamento. Ela pode, nós recebemos, sem problema. Mas eu preciso conhecer a pessoa que quer o acolhimento na nossa instituição. Aí eu falei, sabe por quê? Porque o que acontece? O cara, ele diz que quer. O dependente químico, ele muda em fração de segundos. Ele diz que quer agora, daqui a 30 segundos ele fala que não precisa. É aquela sensação de ressaca. Assim. Quando você está de ressaca, não sabe se suporta. Quando você está de ressaca, você fala, não quero mais beber. Mas, assim, chega de noite. Treme já. Então, assim, é a negação. Ele está na negação. Aí eu falei para ele, sabe por que eu estou te falando isso? Por exemplo, ele vai para lá. Eu levo ele para lá sem dar nenhuma informação, sem conhecer ele, sem falar do problema que ele tem, e sem mostrar o programa de tratamento que eu não falo, eu só pego e coloco ele lá. Quando amanhã a sirene lá na comunidade vai bater 5h45 da manhã para ele levantar. E aí já pode ser o primeiro ponto de partida para ele falar assim, eu vou me embora. Eu não vou ficar aqui, que aqui não é lugar para mim. Por quê? Porque essas pessoas trocam o dia pela noite e a noite pelo dia. Mas que hora acorda um cidadão? Para me chegar aqui hoje, eu acordei esse horário. Eu acordei 5h45, aí eu preparei o café do meu filho, preparei ele ali, arrumar ele, levei ele na escola, voltei em casa, fui na padaria, deixei o café pronto para a esposa e tal, fiz alguns corre e vim para cá.
Por quê? Porque é um cidadão normal. Cidadão normal tem horário para levantar. Você acorda 6 horas da manhã, já tem gente rodando na cidade, indo para o trabalho. Entendeu? Então você trazer uma pessoa para a normalidade é um desafio. E nem sempre eles querem isso. Eu achava. Quando eu comecei a ajeitar minha vida, eu achava que a minha primeira vitória era quando eu saía de casa e da onde eu estava, da minha casa para onde eu queria ir, eu pensava assim, eu tenho que ver menos de 10 pessoas. Que aí eu falava assim, aí agora eu comecei o dia bem. Porque eu fui dos primeiros a sair, a estar na rua. Eu tinha, para mim isso era eu botei isso na minha cabeça. Sim. Então, eu falava assim, não, eu tenho que acordar antes de todo mundo. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa antes de todo mundo. Porque eu sabia que se eu não me sentisse produtivo, eu falei assim, rapaz, se eu não sou produtivo, pelo menos eu sou divertido. E aí o bar falava mais alto. Entendeu? Então, assim, o que é que acontece? Sair da negação é uma das coisas mais difíceis. Porque o que acontece? A pessoa chega na instituição totalmente debilitada. Vocês sabem qual é a característica física, por exemplo, de um usuário de droga. É nítido. Pessoa magra, né? Tá ali com semblante baixo mesmo. Mas se você pegar essa pessoa durante um mês, se você alimentar essa pessoa bem, se você der uma boa dormida para essa pessoa, coisas que ela não tem quando está no uso, automaticamente o físico dela, a feição dela já muda. Sim. 100%. As famílias se espantam quando vão lá na primeira visita. Meu Deus, nem parece que é meu filho. Tá mais gordinho, tá vestido, limpo. Tá limpo, né? Tá cheiroso. E aí muitas vezes entra a negação. Por quê? Porque eles olham para eles. Não se reconhece. Tô bem. Eu já tô bem, pastor. Graças a Deus. Aí a negação entra já na mente. Fala assim, eu já sei o que é que eu tenho que fazer, pastor. Posso ir. Esse mês que eu passei aqui foi suficiente para mim entender. Que eu sei o que é que eu preciso. Eu não vou mais voltar para aquela vida, aí igual eu falei no início. E Deus não vai deixar mais isso acontecer comigo. O cara passou 10, 15, 20 anos usando droga. E ele não consegue passar um mês em um processo de tratamento. Mas vem cá, tu não acredita que Deus pode fazer? Pode sim, eu acredito que Deus pode fazer assim. Mas esse assim é um a cada 100, a cada 1000. Porque muitas vezes quem passa o processo ainda tem recaída. Imagine quem não passa. É o que eu estava falando. As pessoas acham que o milagre é instantâneo. O milagre de viver o natural, ou seja, se desintoxicar, ressocializar, reaprender. Foi você que adquiriu. Mas isso é um milagre também. Sim. Isso não deixa de ser um milagre só porque você não viu labareda de fogo do teu lado, entendeu? Então, esse negócio, não, Deus já fez o milagre, eu tô curado. Não, você pode até estar limpo, mas nem limpo. Não você não tá nem limpo. Você não pode achar, exatamente, porque você não pode achar que porque não é só você não deixar de botar as coisas no teu nariz, ou fumar, ou beber, ou o que quer que seja. O convívio com as pessoas, você vai ter que lidar com a rejeição, o preconceito, o perdão, né? O processo ele precisa ser longo, porque o milagre é muito maior do que só ganhar peso, entendeu? Sim. E eu ia perguntar, que a gente estava falando de blindagem, quando você falou da triagem, até para saber se essa pessoa realmente está preparada a entender. Tem um perfil. E não, vamos dizer, até atrapalhar muitas vezes o processo de quem está lá, né? Porque já tem uma comunidade e eu não posso deixar alguém que... Sim. Por isso que é importante estabelecer regras, limites, rotina, como é que funciona tudo isso daí, né? Então, assim, a negação ela é terrível. É possível a pessoa passar 6 meses e ficar na negação, né? E criar a gente chama de capa, né? Você usa uma capa. Bloqueio, né? Mas a gente é conhecido não é pelo que a gente fala, principalmente o dependente químico. O dependente químico ele é o ser mais manipulador que existe.
né? Ele manipula. E assim, essa manipulação às vezes vem durante o tratamento e ele não quer abrir mão disso. Então ele bota uma capa, ele fala bonito, agora ele está falando de coisas boas, mas é igual você falou, às vezes no primeiro confronto, na primeira rejeição que ele sofre, aí ele manifesta. E não foi tratado, vem a recaída. Entendeu? Então, assim, o primeiro passo mesmo, que é a coisa mais perigosa, é você sair da negação. Porque você saindo da negação, aí você entende que você precisa de ajuda. Aí você, entendendo que precisa de ajuda, você vai se submeter àquilo que está sendo apresentado para lhe ajudar. Porque você passou, eu costumo falar isso, você passou 10, 15 anos fazendo o que você quis. E olha onde você chegou. E você não chegou aqui porque sua vida estava boa, não. Ninguém chega em um programa de tratamento, de dependência, porque a vida está boa, não. Mas principalmente porque a vida está ruim, desgovernada, perdeu-se o equilíbrio de tudo. E ninguém mais suporta. Tá entendendo? Então, assim, aí você começa, em outras coisas, aí você acredita no poder superior, que é Deus, você tem a consciência de que tem que reparar os danos que você causou às pessoas, que aí entra a questão do perdão e tal. Então, o processo, se você cumpre ele de forma disciplinada, você tem uma porcentagem, uma possibilidade muito grande de dar certo, né? E se você colocar em prática, porque igual eu falei, lá dentro tem uma coisa. Lá dentro nós temos hábitos. Nós construímos hábitos que, se não forem praticados aqui fora, logo, logo você tem uma recaída novamente. Tá entendendo? Então a coisa mais perigosa que a gente luta é contra isso. Porque às vezes a gente que está aqui de fora ajudando a pessoa, a gente está vendo que a pessoa está persistindo no mesmo erro. Mas ela não consegue aceitar. Porque a gente fala, deu para entender um pouco aí dessa saída e tudo. Você falou que sua família estava apoiando, né, quando você foi, mas muitos não têm família. Não tem família, não tem esse apoio. Perderam, na verdade, o vínculo familiar. Perderam o vínculo. Então, muitas vezes, ele aprende lá dentro que tem que buscar esse perdão e tudo, mas ele não tem ainda uma credibilidade da família que ficou fora, afastada. Sim, muitas vezes um primeiro impacto pode ser isso daí. Sim. Pô, eu vou lá falar com o Olavo, que era minha família, que eu saí num tempo que eu estava ruim. Preciso meio que me reconciliar. E aí ele não sabe o que eu vivi, o que eu estou no processo. Por isso que é importante, eu falei, isso já acontece desde a triagem. Para que serve a triagem? Para a gente conhecer o perfil da pessoa que está chegando e a gente iniciar uma aproximação com a família. Enquanto tá lá, né? Vamos supor que nós estamos aqui em Imperatriz, chega um cara lá do Goiás. Ele chegou numa situação de rua aqui em Imperatriz, e aí ele fala, olha, eu tenho uma família lá no Goiás. Sabe o telefone? Não. Tu sabe alguém que tem Facebook, Instagram, né? Hoje a gente acha uma pessoa, qualquer rede social a gente acha. Deixa eu ver aqui. Ó, essa pessoa aqui é seu familiar? Beleza, vamos lhe ajudar. A pessoa entra e fala, olha, o seu familiar está com a gente. Aí ali já começa já. Entendeu? Vamos dizer, a religação, a reaproximação, que é feita através do profissional, da assistente social da instituição. Nós deixamos ele lá e buscamos compreender a história. Como tudo aconteceu, porque cada caso é diferente, cada pessoa é diferente, o tratamento é de forma pessoal, entendeu? E aí a gente tenta, né? Aí tem as visitas na instituição, aí a família vem, aí vão se reaproximando, é claro, sempre com aquela desconfiança e com razão. A família tem direito de desconfiar, porque foi durante anos e anos foi lesada. Experiências foi lesada em todas as áreas. A família é a que mais sofre. É a que mais sofre quando se tem um usuário em casa. É a família, é a mãe, é a esposa, é os filhos, entendeu? A sociedade sofre, mas não é tanto igual a família. Então, assim, a gente busca fazer essa reaproximação. Então, assim, o programa de tratamento... É difícil porque o cara passa 6 meses em tratamento, mas a família não passa. Que é outra coisa que a gente vai falar. Então, o que é que acontece? A gente busca fazer essa reaproximação. A gente busca... Por quê? Porque ele vai passar 6 meses. Após os 6 meses, ele vai para onde? Ele vai ter que ir para casa.
Por quê? Porque tem que dar vaga para outras pessoas que vão estar chegando. Aí entra o X da questão que você está falando. Se a família não se preparar para receber o seu familiar, pode colocar tudo a perder novamente. Sim. E às vezes nós temos mais dificuldade de trabalhar com a família que não faz o uso da substância do que o acolhido que está lá dentro da nossa comunidade. A família às vezes é assim, eu não uso, quem usa é tu. Se vira. Responsabilidade sua. Eu não vou abrir mão do meu cigarro por causa de tu. Eu não vou abrir mão da minha cervejinha por causa de tu. Churrasquinho no final. Eu não vou. Que foram todas decisões que a minha família tomou para me ajudar. Eu, graças a Deus, na minha família eu nunca tive isso. Né? Fumar cigarro, beber, eu nunca tive. Então me ajudou muito. Um ambiente saudável, uma família saudável ali. As programações eram diferentes. Quer jogar sinuca, bora no clube, vai de piscina lá, tá a gente lá, não tem problema. Né? Então, assim, a família às vezes não ajuda. A família às vezes ajuda, é muito difícil, é muito complexo. Às vezes a família, eu não estou generalizando, claro, né? Mas existem. Eu tive um caso desse, poucos dias. A pessoa está 3 meses na comunidade, e aí ele tem uma visita em casa. Aí já é trabalhado um processo de ressocialização. Tá entendendo? Passou 3 meses na nossa comunidade, a cada mês ele vai em casa e passa um final de semana. Ele sai na sexta e retorna na segunda. Então já é para trabalhar, já é para a família. Porque a família, ela conhece ele muito mais do que a gente. Sim. Então, uma mãe, uma esposa, ele sabe se o Olavo está mudando de verdade. Através de quê? Do comportamento. Não é das palavras. Então, assim, o abençoado, expert na manipulação, passou uma imagem para a família e falou para a família: não, eu vou ficar aqui, eu vou trabalhar e tal. E a família concordou. Ajudou não retornou. Não retornou para o tratamento. Ele chegou na metade. Isso vai atrapalhar ele lá na frente. Infelizmente. Não é algo que você... mas você tá... Eu trabalho com isso já há mais de 15 anos. Experiência já, né? Eu sei disso. A dependência é um problema de saúde também. De saúde. Um tempo atrás eu tive um problema de saúde, de estômago, essas coisas, por conta de alimentação. Né? Essas gastrite, essas coisas aí. E aí eu fui no médico, o médico descobriu, né? Falou: você tem que tomar esse remédio aqui durante 6 meses, um antibiótico. Durante 6 meses você não pode beber refrigerante para fazer 6 meses. Se você fizer isso, o antibiótico vai perder o efeito e pode piorar e se tornar até um câncer. Se eu tivesse tomado aquele medicamento durante 3 meses, se eu tivesse relaxado, tinha adiantado aquele tratamento? Não tinha. Então, é tipo assim, o tratamento é tipo assim, é necessário você chegar até o final, até para que você conquiste essa medalhinha. Eu consegui. Porque uma das coisas que persegue o dependente é o fato de ele nunca conseguir terminar nada que ele começa. Nunca consegue. O cara casa, larga, o cara começa a estudar, desiste, o cara fica no emprego, não segura. Então essa é uma característica também de um dependente que está em recuperação e que também saiu da recuperação, mas não está fazendo a manutenção. Ele não consegue se achar, ele fica em dificuldade. E aí a negação entra e contribui, embaraça mais a cabeça dele. Entendeu? Entendi. Eu fico imaginando, porque assim, até esse processo de final de semana e tudo, porque tem familiares, tem amigos que até querem ajudar, mas querem... Acho que muitas vezes para quebrar esse teatro aí que tu falou, fica tipo, vou fazer um testezinho aqui. Quer uma cerveja? Para ver se está preparado. Né? Eu falo porque assim, eu já tenho... Fez 3 anos agora que eu parei de beber. Parei de beber assim, de ficava bêbado, tudo. De vez em quando assim, eu provo uma cerveja, um chopp, porque é algo que não me influencia, né? Eu não era dependente alcoólico, bebia socialmente. Mas até hoje ainda tem assim, vai tomar uma? Não é que vai abrir, aí, toma um gole. Eu falo, não, quando eu quiser,
Eu provo, quando eu quiser eu Sim. faço isso. Porque as pessoas ainda não veem credibilidade. E quando eu comecei era sempre... Não, já fiquei tantos meses, depois parei, não aguento não. Não vai aguentar não. E o engraçado é que o cara que te oferece, quando tu aceita, é o que aponta o dedo na tua cara e fala Aí! assim, tô falando, Olha o tô bebo. falando, eu sabia, rapaz, tem pra tu não. É interessante, voltando pra questão familiar, vocês não imaginam os casos assim, os mais engraçados que existem, assim, quando... Porque quando uma pessoa diz que quer ir pro tratamento, a família fica aleluiada, jubila, é alegria, meu amigo, é paz. A mãe dorme melhor agora, os filhos. Mas, rapaz, eu já vi cada história. Uma vez chegou uma coisa na nossa instituição, e o cara lá na negação terrível, negação. E a gente chamando o cara para responsabilidade. E normalmente, né? Normalmente não, o acolhimento em uma comunidade terapêutica, ele é voluntário, você fica se quiser, né? Você chegar e falar assim, eu quero ir Já para vai ficar casa. preso lá não. Se você chegar e falar assim, eu quero ir embora hoje, a gente vai conversar com você, tentar Entender mostrar para motivo. você, entender o motivo, tentar mostrar para você que aquela não está sendo uma decisão sábia por um momento, que não é hora e tal. Mas se a pessoa persiste, a gente não pode segurar a pessoa, não é cárcere privado. A gente entra em contato com a família, fala, olha, seu filho, seu marido, seu irmão quer desistir, e aí ou você vem buscar ele, ou tira uma passagem, a gente leva ele até a rodoviária e ele volta para casa. E aí uma vez a gente pegou uma acolhida, ele falou assim, eu só tô aqui porque meu pai disse que se eu terminar o tratamento, ele vai me dar uma moto. Aí eu falei pra ele, moço, pô, eu falo pra ele me dar uma também, que fica nós dois juntos, dividindo o mesmo quarto. Então, assim, é uma coisa que a gente às vezes reluta, né? A gente tenta, assim... Ele terminou? Terminou. Ele ganhou a moto? Ganhou. Pelo menos o pai dele não é mentiroso. Mas ele teve um acidente e quase morre com essa moto, embriagado. Entendeu? Então, assim, a motivação é errada. Né? Isso aconteceu. Então, assim, a gente fala isso com a família. Fala assim, olha, não prometa. Não fale que você vai dar um carro. Todas essas coisas já acontecem. Não chegue aqui numa visita e falando assim, olha, o teu ex-patrão tá doido atrás de tu. Ele vai sair. E se ele sair... E ver que aquilo não é verdade. Se você, vamos lá, você pergunta assim, Daniel, qual o maior problema de uma pessoa pós-recuperação? A maior dificuldade, ou um problema pode ser, é o dinheiro. Você pega uma pessoa que passou 6 meses, ele não pegou dinheiro, ele nem precisou de dinheiro para nada. Mas ele vai, sai, trabalha o mês todo. Aí ele recebe. Tum. E aí, naquele dia que ele vai receber, ele teve uma discussão em casa. Teve um problema, alguém falou alguma coisa que ele não gostou. Ele só volta daqui a 3 dias, meu amigo. E às vezes não foi nem um negócio maldoso, pode ser uma insinuação. Normal. Ele pode pegar no dinheiro e aí alguém vira pra ele e fala assim, não vai fazer besteira com esse dinheiro não. Assim, e pra ele é o quê? Uma ofensa. É uma Não uma interessante? afronta. É uma afronta. Você percebe assim que parece que a pessoa, quando ela quer usar, ela usa tudo Qualquer coisa é como motivo. desculpa. Eu tô assim por causa disso, eu não saio daqui por causa disso. Que na verdade não passa de uma irresponsabilidade dela. Como que você vê, por exemplo, eu vivi isso, né? Eu parei de fumar e aí eu sabia que para eu não ter vontade de fumar eu tinha que parar de beber. Só que o meu comportamento, aquele mesmo impulso de arrumar desculpa, de jogar a culpa nos outros que eu usava nisso, eu transferi para outras áreas. Sim. Porque existe uma transformação no seu caráter. Sim. Então, que o cara, ele é manipulador, ele usa desculpa, ele usa artifício, tudo para ele se transforma num motivo. Quando ele é usuário. Mas isso também se transfere para a vida pós recuperação. Não é? Isso se mantém no caráter da pessoa. Sim. Só que como que vocês... E aí como que trata isso? Em relação ao quê, por exemplo? A ele não ter os mesmos costumes de comportamento que ele tinha quando ele era usuário.
É apresentado várias coisas para ele. Por exemplo, quando uma pessoa termina o tratamento, é igual eu te falei, a gente de forma ali nos bastidores, né, em cada acolhido, na vida de cada acolhido, a gente procura construir algo. A gente procura construir, dar um norte quando ele sai. Por exemplo, para quem é de Imperatriz é melhor, né? Rapaz, bora começar a sair com essa galera, né? Bora sair junto com essa galera para comer, para lanchar, participar de uma reunião, para assistir alguma coisa, para assistir um culto e tal. Então, tudo isso é apresentado. Porque a gente sabe que o maior desafio do dependente é esse quando sai. É ter um lugar para ir. Ele fica... Vou fazer o que agora? É comum ele sair do tratamento e ficar assim, e agora? Vou pra onde? Ele não tem emprego. Porque não lá tem... dentro da comunidade tem a rotina, tem a né? rotina. E assim, e todo mundo trabalha na família. Né? Todo mundo sai para trabalhar. E ele não pode ficar em casa. Que é uma das coisas que a gente fala para eles. Porque das histórias engraçadas que a gente já ouviu, né, da família. O cara passa 6 meses. Aí ele chega em casa depois de 6 meses. Agora eu vou descansar um pouco, porque tu é doido, passei 6 meses. Passou 6 meses descansando, safado. Então assim, aí a gente fala, cara, domingo recebeu o certificado de conclusão, segunda, cai pra rua pedindo emprego, meu irmão. Vai trabalhar. Não fique Com em qualquer casa. coisa. Não fique em casa. Não fique em casa. Né? Não se torne um vagabundo recuperado agora, porque você não vai segurar, porque vai vir a afronta. Veio pra mim, entendeu? Veio pra mim, e aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que ir atrás, vou trabalhar, vou ajudar, vou ter uma responsabilidade agora. Ei, tu não tá mais usando droga não, bora lá. Isso é uma afronta, mas não é para ser uma afronta. Né? Porque você precisa entender que isso é uma necessidade e uma responsabilidade que você tem. Entendeu? Como... Vai depender muito do processo que ele viveu lá dentro. Sim, né? A gente está falando do processo que a comunidade oferece para ele, mas o processo com que ele recebe isso... Só vai fazer a às diferença. vezes 6 meses é pouquíssimo tempo para isso, tempo. Né? Não só comparando ao tempo, muitas vezes, do que ele tem usou, de usou e tudo, mas tudo antes que ele usou pode influenciar naquilo ali. O que é? A gente não consegue se entender em 6 meses assim. Eu vou me conhecer em 6 meses. Eu posso passar 6 meses sem passar por uma situação que pode me deixar nervoso a ponto de eu falar assim, gente, quem sou eu aqui nesse momento? Então, imagina para uma pessoa que viveu, vamos dizer assim, meio que num mundo onde ele não tinha necessidade de se reconhecer do que era, de como era. Ele só vivenciava muitas vezes a droga, a bebida e tudo. E aí depois em 6 meses ele tentar se entender, né? Que é o que a gente falou lá quando a gente participou, é o que você falou muito. Achar um propósito para me manter fora daquilo ali. Né? É assim, vamos dizer assim, você precisa entender que o problema dos acolhidos que chegam na nossa comunidade não é falta de serviço. Nós temos N profissionais. Mecânico, eletricista, encanador, construtor civil, advogado, engenheiro, médico. Tudo que você pensar, se você chegar lá, você encontra. E são pessoas boas no que fazem. Entendeu? Aí eu vou falar como é que funciona um pouco a nossa comunidade em relação a isso, né? 6 meses, para quem está sofrendo há 10, 15 anos é pouco? Muito pouco, com certeza. Mas 6 meses... para quem está lá se entregando, é um tempo necessário. Por quê? Por exemplo, na nossa comunidade, a atividade prática inclusiva, que é a manutenção, né, é a única coisa que os nossos acolhidos fazem é cuidar do próprio lugar onde residem. Então é a limpeza, praticamente. A nossa atividade prática ela gira em torno de 1h30, 2 horas. Vamos lá, um cidadão aqui trabalha em média 8 horas por dia. Lá eles trabalham em média 1h30, no máximo estourado 2 horas por dia. O restante do tempo é todo direcionado para trabalhar no indivíduo.
Perfeito. Entendeu? Então tem dia que a assistente social vai atender, vai conversar com ele. Tem dia que vai ter uma roda. Nós trabalhamos, por exemplo, com Celebrando Recuperação, que é os 12 Passos também, né? Com panorâmica cristão. Então, assim, tem um dia do grupo, né, de autoajuda, tem um dia da partilha, tem um dia que a psicóloga vai e atende de forma pessoal, atende também em grupo. Então, assim, a maior parte do tempo do tratamento é trabalhando com o indivíduo. Conhecimento dele mesmo. Levar ele a isso. Então, assim, não é exigida a questão do trabalho dele. Perfeito. Mas do trabalhar nele. Entendeu? Então, assim, eles saem de lá com uma carga assim, de conhecimento muito boa. Muito boa. Muito boa mesmo, né? Talvez tu conhece pessoas que já passou e a gente, por exemplo, como a gente trabalha, outra coisa, comunidade terapêutica também trabalha baseado na fé. Perfeito. Né? Existem vários tipos de tratamento. Por exemplo, existe o tratamento clínico, a clínica, né? Que trabalha com base na ciência, né? Que tem médicos, enfermeiros, essas coisas, que eles usam também medicamentos também para ajudar no tratamento. Né? Nós temos tanto clínicas particulares, como nós temos, por exemplo, também o CAPS, né? Que também é a mesma coisa. E nós temos também as comunidades terapêuticas. Né? Alguns ainda usam o nome de casa de recuperação, centro de recuperação, mas comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas, elas trabalham com base na fé, na espiritualidade. E a espiritualidade, ela é comprovada cientificamente que há eficácia no tratamento. Você acreditar num poder superior, você acreditar que Deus pode mudar. Então a fé, ela tem uma capacidade muito grande, né, na vida de uma pessoa, de fazer com que ela acredite em coisas extraordinárias e coisas impossíveis e conquiste isso. Um dependente químico, a recuperação dele é um milagre. É um milagre. Com certeza. Né? É um milagre. Então, assim, toda comunidade terapêutica usa a espiritualidade. Mas, pastor, e se o cara lá, vocês não usam nenhum tipo de medicamento? Olha, isso tudo vai na triagem. A gente vai entender um pouco da história dele, a gente vai perguntar, você faz uso de medicamentos, por que que você parou? Ah, porque o médico falou que eu não preciso mais tomar. Ah, eu parei porque eu quis. Aí vamos supor, o cara vai para a comunidade, ele começa a ter abstinência por não usar, né? Em alguns casos passa mal, né? A gente trabalha com a espiritualidade. O que é que vocês fazem? A gente faz duas coisas. A gente chora, porque a gente é cristão, mas a gente também pega aquela pessoa e leva no médico. Né? Eu tenho um relacionamento muito bom, por exemplo, com o CAPS aqui. Né? Normalmente a pessoa que vem do alcoolismo, ela passa mal, ela se treme. Então é necessário uma ajuda médica. Então nós não temos nenhuma dificuldade de fazer isso. O cara tá lá, o cara liga para mim e fala assim, pastor, o cara tá aqui mal, o cara tá delirando. Vamos embora pegar ele, levar no carro, leva pro CAPS. Se for se chegar lá o médico falar assim, olha, tem que ficar aqui internado aqui uma semana para sair dessa crise. Beleza, daqui a uma semana nós vamos pegar ele. Então assim, nós usamos a fé como base principal, mas nós também não descartamos a ciência. Né? Porque Deus dá também um conhecimento ao homem, nós acreditamos nisso. Então assim, mas a nossa base, ela é na espiritualidade. A instituição em si, não usa medicamento durante o tratamento. Somente em exceções só o que for essa. recomendado pelo só se for recomendado. Nós não podemos, o cara chegou na instituição com uma receita e com os medicamentos. Nós não podemos cortar. Não, guarda isso daí que nós vamos orar. Deus vai... Não vou fazer isso. Aí o cara vai passar mal, aí eu vou pensar que é o quê? Demônio. Né? Ixi, o cara tá endemoniado, vou orar. Não vai resolver. O problema dele é um problema de saúde. Ele tem que ir pro médico, ele tem que tomar o medicamento certinho. Como que a gente estava falando da questão da família, né? Que você falou que
o cara passa por um tratamento, mas a família não passa. Como que resolve isso? Eu vou usar aqui o nosso contexto. A gente faz de tudo para envolver a família. Inclusive, existe casos que a gente fala assim, olha, eu só recebo ele se você participar. Mas, Olavo, não tem muita coisa para fazer, não. Tem que ter a consciência, tem que partir. Vai de cada... vai da consciência. Tem famílias que vão querer. Tem famílias que choram junto com ele durante o tratamento. Que quando ele quer ir embora, pastor, eu quero ir embora, a gente já tentou de tudo, conversou tudo. A gente fala assim, espera bem só um momento. Oi, dona Maria, é porque o seu filho aqui, ele tá querendo desistir, a gente já conversou e tal. Eu vou passar aqui para a senhora falar com ele. A gente passa, ele vai falar com a mãe e começa, a mãe chora e tal. Às vezes o cara fica. Né? Então a família está envolvida. Está envolvida. Mas tem casos, e eu tenho casos como esse, já tive casos como esse, da família falar assim, olha, vai lá. Aí a pessoa está lá. Porque eles sabem que a família tem que participar também, aqui fora. Pela internet hoje, nós temos algo bom por causa da internet. Porque, por exemplo, a nossa instituição recebe mais pessoas de fora do que daqui. Então, como é que a gente faz para atender essas famílias? Nós fazemos reunião virtual, a nossa assistente social liga por chamada de vídeo, conversa. Além de quando também vem nas visitas, a gente tem essa conversa pessoal. E aí tem família que faz o seguinte, que faz a promessa. Olha, você pode ir, que a gente vai estar junto com você durante o tratamento. Mas só coloca ele lá. E ele está passando por uma situação, liga na família, nem atende. E aí assim, aí entra aquilo que a gente carrega como essência de quem está lá dentro. Porque se você me perguntasse, Daniel, qual a recompensa que você tem, que vocês têm em trabalhar com essas pessoas? Por exemplo, se for você falar assim, recompensa financeira, não tem. Principalmente porque nossa instituição, ela acolhe de forma gratuita. Ninguém paga nada lá por nada, é gratuito, né? Mas qual é a nossa satisfação? A nossa alegria? É eu estar andando, é eu chegar em algum lugar, chegar em alguma cidade, e eu topar alguém que já passou pela gente e falar assim, pastor, graças a Deus, eu estou bem. Pastor, eu casei. Pastor, eu estou com 2 filhos. Pastor, eu estou na igreja. Continuo lá. Pastor, eu quero abrir também uma comunidade terapêutica na minha cidade. O senhor pode nos ajudar? Nós temos comunidade terapêutica no Piauí, em Teresina, meu amigo pastor Gouveia, que ele faz um trabalho fantástico, inclusive de proporções 2, 3 vezes maiores do que a nossa. Mas foi alguém que um dia chegou na nossa comunidade e entendeu o propósito que estava lá durante o processo, né? E hoje ele trabalha com acolhimento de homens, de crianças, adolescentes e de mulheres. Trabalho lindo em Teresina, Casa do Oleiro. Entendeu? Casa do? Oleiro. Teresina. Pode entrar no Instagram que você vai achar lá. Então, assim, a família, ela tem um papel muito importante, né? E ajuda muito. Mas tem uma coisa também, né, cara? O cara tem que entender... E é difícil, porque dependente, ele sempre se acha cheio de razão. Ele fez tudo errado. Tem desculpa pra tudo. Ele fez tudo errado, mas ele acha que ainda tem razão. É porque ele não faria se não fosse culpa dos outros. Claro. Então, assim, ele acha que ele tem direito, né? A minha família me ajudou muito numa forma de incentivo. De querer saber como é que eu tava, dessas coisas. Mas quando eu saí do tratamento, do meu tratamento, a minha família não me deu nenhum desodorante. E aí? Tá tudo certo. Oxente, eu tô bem agora. Porque também as pessoas agora não podem... Agora eu vou ter que trabalhar e comprar meu desodorante. As pessoas não podem achar que assim, o Daniel só conseguiu
Sim. Por causa da família. Porque tem Ela homens deu que conseguiram suporte. sem a família. É isso que eu vou falar. É. Eles me deram o quê? O suporte. O suporte, né? Mas tudo que eu conquistei até hoje, tudo que eu conquistei, quando eu falo tudo, eu falo tudo. Família, eu falo de bens, de alguma coisa, foi com suor. Foi com o meu trabalho. A minha família nunca chegou e falou assim: ó, meu filho, eu tô vendo o seu esforço ao longo desses 2 anos, nós vamos lhe dar uma moto para você trabalhar. Isso não aconteceu. E tá tudo certo, meu irmão. E sabe o que eu acho? Mas aí é que tá. Sabe o que eu acho mais importante ainda? Você conseguiu por causa disso. Porque eles não te deram. Não cederam. Porque durante... Vou te falar assim, também... eu não gosto de... Generalizar. Eu não gosto de generalizar, mas é uma convicção muito forte que eu tenho. Minha mãe fez tudo o que ela podia. Eu dei PT em 2 carros. E depois eu ganhei outro. Ela fez tudo o que ela podia dentro do que ela sabia, com o amor que ela tinha. Ela, em momento algum, eu vou dizer para minha mãe, falou assim, não, foi você, já fiz isso, Você na verdade, vai vai pedir perdão. Foi você que me estragou, e aconteceu porque você fez isso. Mas quando que eu consegui? Quando meu pai virou, falou, porque eles são separados, quando meu pai virou e falou assim, não, acabou. A fonte secou. Se vira, meu irmão. Se ele não fizer por ele, ele vai ser despejado do apartamento que ele mora, ele vai perder as coisas que ele tem, ele vai perder tudo. Acabou, não tem mais nada. Ou ele arruma para ele mesmo, ou ele fica sem. E não tem problema. Ele não vai morrer. Sim. Eu não vou, meu pai falou isso na minha cara, ele falou assim, eu não vou deixar você morrer. Mas eu te visito ele falou assim, eu não te deixo morrer, mas eu te visito na rua se precisar. Aí eu falei, agora deu ruim mesmo. E foi quando eu vi que não tinha mais rede de proteção, aí eu falei, agora eu vou ter que resolver. Então, uma das maiores bênçãos que eu recebi para eu mudar foi terem virado para mim e ninguém me virou as costas. Sim. Só viraram para mim e falaram assim, não, desse bolso aqui não sai mais nada. A comida e a dormida tá de Foi boa. o não que me ajudou. Sim. Então eu acho que as pessoas que passam por determinadas situações, por isso, elas... E não só pela dependência química, mas em várias áreas da vida. Tem que entender o seguinte, o não me define. Eu recebi o não, tudo bem. E aí? Eu quero sei lá, não estou conseguindo arrumar emprego, não estou conseguindo casar, ou não estou conseguindo não sei o quê. Tudo bem, a culpa não é da mulher que não te quis, a culpa não é do cara que não te contratou. Continua tentando, vai-se embora. Até arrumar alguma coisa. Que a gente se fecha muito, que é o que você falou, mas ele é ruim porque eu sou dependente ou eu sou necessitado. Coitado. E não me ajudou. Não dá para se vitimizar. Então a culpa não é da pessoa, a culpa é de quem não ajudou, que é ruim. Entendeu? Então nesse aspecto eu acho que o suporte ele ajuda muito. Mas o homem, a pessoa que passa por isso, ela precisa conseguir caminhar com as próprias pernas. Mas suporte tem que ser responsável, né? Ser responsável, né? Porque igual eu falei, minha família falou assim, ó, a dormida, a comida, você pode ficar de boa. Mas a sua roupa, seu perfume, vai ter que correr seu atrás. Tênis, se ninguém mais lhe dá, não. Então, acaba sendo uma motivação para a pessoa continuar. E eu tenho que entender como isso. É claro que, por exemplo, hoje, vamos supor, eu tenho 2 filhos, situação aperta. Meu filho adoece, leva ele no médico, tem que comprar medicamento, e eu tô liso. Eu tenho certeza, se eu chegar num tio meu e falar assim, tio meu, arrumei aí 200 conto para eu comprar um remédio, ele vai me dar. Por quê? Porque ele sabe que eu vou pegar aquele dinheiro para me comprar um remédio, não é para usar droga. E outra coisa, ele sabe que eu vou pagar ele na hora que eu tiver. Eu não estou pedindo para ele me dar. Você já conseguiu mudar a credibilidade agora que você tinha perdido. Eu sou um homem agora. Eu sou um pai de família. Entendeu? Então ele sabe que eu estou pedindo por uma necessidade. Que é diferente. É diferente. É diferente. O cara que tem filhos e o cara que é um pai. Sim.
Sou Pastor. pai. Aí, respondendo a outra pergunta, você falou, às vezes o cara não tem nenhum suporte. A família não quer nem saber, né? Vamos supor. E aí, pastor? Cara, e aí? O que é que a gente aconselha? Fique com a gente. O tempo que for necessário. Vai arrumando alguma O função programa ali, de tratamento, ele é 6 meses. Pastor, eu terminei meu tempo. Eu tenho pessoas assim na nossa instituição. Pastor, não tenho ninguém. Pois fique aqui. Fique aqui com a gente. Fique aqui. Construa a sua vida a partir desse lugar. Conhece o pastor Zé? Sim. Lá do Bananal? Aí, pastor Zé, um abraço. Pastor Zé era um morador de rua. Alguém que se alimentava do lixo. Chegou do resgate, não tinha para onde ir. Ficou. Foi ficando. Começou a servir na instituição como um voluntário. Foi ficando. E aí a gente não vê, mas Deus vai fazendo. Né? Pastor Eusébio hoje é pastor de uma igreja. Ele ficou lá no resgate o tempo necessário. É aquele texto que tem lá na Bíblia: ficar em Jerusalém até que seja revestido todo o poder. Então, assim, nós não negamos isso para nenhuma pessoa que chega na nossa instituição, porque a gente entende que você sair sozinho, sem apoio, sem amparo, é muito difícil. É até mais difícil do que quem tem, né? Então, fique aqui, meu irmão. Eu já fui em instituições que eu vi pessoas lá há mais de 10, 15, 20 anos morando lá dentro, e a partir daquele lugar Deus deu família, Deus deu esposa. O pastor Zé, além de pastor, hoje ele é empreendedor, né? Então, assim, existe, as ajudas, elas são oferecidas de todos os jeitos. É claro, igual eu te falei, que no final o cara vai ter que decidir. Perfeito. Né? Eu tenho um caso, pastor, eu tenho um caso lá, por exemplo, o cara é um profissional, e ele termina o tratamento, ele precisa de 3 meses só. Ele arrumou um emprego na cidade, e ele precisa de 3 meses para levantar um recurso e sair, alugar um lugarzinho e começar a vida dele. Fique aqui, meu irmão. Você não vai pagar nada de aluguel, você não vai pagar nada de energia, você não vai pagar nada de comida. Guarde esse seu dinheiro. Passa esses 3 meses, se programe e saia na bênção, de boa. Então, assim, a gente, a nossa instituição, como eu penso também, toda e qualquer comunidade terapêutica que trabalha dessa forma, ela não visa só aquele período de tratamento, mas ela visa ajudar uma pessoa para a construção de uma vida, né? Porque, assim, a gente tem várias etapas. A gente tem essa etapa do acolhimento, que é o tratamento, e após a gente tem a etapa da ressocialização, né? Que é uma etapa também que deve ser trabalhada. E, assim, a gente tem hoje como suporte nesse processo de ressocialização a igreja, os grupos de autoajuda, né? Você vê, por exemplo, que a nossa igreja lá tem acolhido o trabalho, inclusive as formaturas a gente faz na igreja. É uma forma de falar: olha, seu lugar agora é aqui, entendeu? Então, assim, a gente busca fazer isso, incluir, fazer com que eles participem. Show de bola. Show de bola. Pastor, a conversa tá muito boa. Mas eu queria que... Não, tô falando com medo. Vou dar esse espaço para ele, Rafael. A gente queria aqui, que foi o que a gente falou, como funciona a comunidade, como que é esse processo e tudo. A gente queria deixar aqui esse espaço aqui no final, para o senhor deixar uma mensagem para aqueles que precisam, para aqueles que estão procurando, e como que essas pessoas conseguem achar hoje o projeto, porque a gente está falando muito daqui, mas a gente conhece porque é aqui próximo. Praticamente a Imperatriz. A gente já tá junto aí. Né? Mas para saber a localização, como que entra em contato, quem que eu posso buscar e tudo, eu quero indicar para alguém, eu quero alguém da minha família. Atende aí para mim, meu filho. Oi, pastora. O Daniel já vai te ligar, que a gente tá gravando. Vai falar que eu tô sabendo o negócio. Tchau. Vamos lá de novo, faz a mesma pergunta de novo, vai lá. Pra não dar corte, vai. Não, pode falar. É a mesma pergunta. É só para você colocar aí como que
Como que as pessoas podem achar vocês? Tem Instagram, telefone, Sim, quem que buscam, quem que pode buscar? A gente já comentou como é o processo, como que funciona. Assim, a nossa comunidade, o Projeto Resgate, ele está partindo aí para os seus 20 anos, né? É uma história... A história do Projeto Resgate é uma história de amor e de perdão, né? A essência daquele lugar é isso, amor e perdão, né? Deus deu essa missão, né? Deus trouxe esse chamado para a nossa pastora Etienne, né? Que foi também peça fundamental no meu tratamento, né? Então, assim, é uma pessoa que eu tenho um privilégio muito grande, eu me sinto muito feliz de poder estar ao lado dela, contribuindo com aquilo que Deus chamou ela para fazer. Então, assim, nós estamos completando 20 anos. O acolhimento ele é voluntário, né? 6 meses de tratamento. O que é necessário para se fazer esse acolhimento? É voluntário e gratuito, né? Não se paga mensalidade para estar em nossa comunidade. É muito importante frisar isso. O que é necessário? Primeiro contato inicial, né? Pode ser feito por mim. Bota o telefone aí embaixo aí. Arrasta para cima. Arrasta para cima, joga para o lado. E aí faz esse contato, a gente repassa para assistente social, né? Isso a gente faz tanto de forma presencial, como também de forma remota, através de Instagram, de WhatsApp, tudo isso daí. Então não tem mais desculpa. Nós já recebemos pessoas de toda a parte do mundo. Da Ubândia nós recebemos uma acolhida que já chegou na nossa comunidade. Há pouco tempo nós tivemos um do Uruguai. Então, assim, não tem desculpa, né? E aí, a nossa comunidade, o lugar de acolhimento fica ali no Distrito Bananal, né? BR-010, como 235, né? A gente tem uma capacidade de acolhimento para 70 pessoas, né? E contamos, como eu falei para vocês, com os profissionais, nós trabalhamos baseado na fé, sim, mas nós temos também ajuda técnica especializada na área. Nós temos assistente social, nós temos psicólogo, nós temos monitores, pessoas de alguma forma que tem um treinamento técnico, além de ter tido uma vivência também na situação, ajuda muito, né? Nós temos monitores, coordenadores, entendeu? Então, assim, o nosso corpo de trabalho, ele é bastante completo. E aquilo que a gente não tem, a gente recorre, como eu falei, questão médico, né? Às vezes dá um problema, a gente tem essa parceria, né, com o município. Então, assim, não tem muito segredo, entre em contato, né? Manda um oi lá no Zap, fala que está querendo ajuda, que a gente vai encaminhar para assistente social. Se quiser conhecer o nosso trabalho, é só colocar lá, Projeto Resgate INPE, no Instagram. Perfeito. Lá tem alguns vídeos, algumas ações, algumas coisas que acontecem durante o nosso processo de tratamento, né? Também, apesar de nós sermos uma instituição que oferece o acolhimento, né, de forma gratuita, a gente também está aberto a doações, né? Então, se você que estiver assistindo, te quiser doar qualquer coisa, né? Quiser, pastor, eu quero doar isso, quero doar uma garrafa de café dessa, quero doar uma impressora. Aí a gente conversa, você pode ver. Vou passar o Pix para você colocar abaixo, quem quiser também doar alguma quantia em dinheiro. Tem as informações lá no Instagram também, né? No de vocês? Tem, né? Mas também se quiser colocar. E também se quiser conhecer a nossa instituição, né? Às vezes você quer conhecer, né? Eu queria conhecer como é que é o trabalho de vocês. Nós estamos abertos, tá lá no Instagram, dá um oi, a gente responde. E você vai ser muito bem-vindo à nossa instituição, né? Nós hoje trabalhamos também com mentoria, né, nessa área, né? Com esse tempo todinho, a gente hoje tem essa capacidade de ajudar essas pessoas que querem abrir um trabalho como esse. Então, nós conseguimos ajudar desde a criação, né, a fundação de uma comunidade terapêutica no papel, até a sua execução, né, formando a sua equipe de trabalho ali também. Então, se você tem essa vontade e não sabe como começar, pode buscar, né, porque às vezes você tem essa vontade, mas não sabe. Eu não vou dizer que eu sou a solução, não, mas eu estou aqui para poder lhe dar um disponível norte. E disposto. Disponível, disposto para lhe ajudar, lhe dar um norte nessa missão aí também, se você tiver recebido ela.
E o uma missão difícil. E o meu Instagram é Daniel Resgate Santos. Não, Daniel Resgate Santos. É Daniel _ né? TDQ. Se você quiser conhecer lá também, algumas coisas que a gente posta lá. Beleza, a gente vai botar isso tanto no Instagram quanto no YouTube. E quem quiser tirar dúvidas, pode nos procurar ou procurar diretamente o pastor. Com certeza. Perfeito. Viu, pastor? Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço. Foi muito bom. O tempo. Muito obrigado. Desculpa as interrupções aí, mas é assim mesmo, é livre. Rapaz, esse homem, ele tá querendo uma pamonha. Rafael tá ali que grita pamonha o tempo todo. Porque é um projeto novo que vocês estão lá. Nós estamos iniciando lá, né? Porque nós estamos tentando ganhar mercado aí, né? Ali na lanchonete da igreja. Se tudo der certo e o cálico trazer... Eu vou lhe botar em contato com o dono. Eu vou te falar, apresentar. Eu acho que quem atrapalha esse negócio é o cálico. Eu também acho. Eu acho que ele tá atrapalhando. Eu também acho. Tem outras coisas que ele tá atrapalhando, mas também. Valeu, gente. Muito obrigado. Até mais, até o próximo episódio. Ixi, tô feridão agora. Ei, cara, tira uma foto pra você.